Olá, meus amigos, eu sou Roberto Vilela. Resolvi retomar o tema da representação comercial porque percebi ontem, não só após a postagem do vídeo, mas principalmente a repercussão frente à live que eu acabei fazendo no Instagram, falando um pouco a respeito da representação comercial, dos desdobramentos do novo modelo de mercado e de consumidor e automaticamente do novo modelo de representante que é esperado por esse mercado, para que a gente consiga, obviamente, ter os melhores resultados, ter sucesso, evoluir e assim sucessivamente. Percebi o interesse muito grande por parte dos representantes comerciais e isso me deixou muito feliz, porque muitas vezes o empresário, né, o contratante do serviço do representante comercial, tem uma visão até certo ponto distorcida, partindo do pressuposto que o representante comercial, a maioria das vezes, está estagnado, está parado, está acomodado e não quer evoluir. É lógico que existe, como em qualquer outro mercado, pessoas com estas características, né, estagnada, parada e aguardando simplesmente a hora de pendurar sua chuteira, mas a gente percebe que existe sim uma parcela significativa da força de vendas dos representantes comerciais, muito interessada em se desenvolver, muito interessada em acompanhar o mercado, muito interessada em evoluir e, acima de tudo, de fazer com que os seus clientes também percebam essa evolução, que os seus clientes também percebam a importância desse profissional para que possam dar continuidade nas suas atividades, para que possam dar continuidade no seu dia a dia, sustentando suas famílias, movimentando a economia, movimentando o mercado, que eu acho que é fundamental. Primeiro ponto que eu acho que cabe comentar aqui, que o trabalho ou o papel do representante comercial passa a ser preponderante num momento como esse, numa retomada de negócios após um cenário de crise. Ao invés do que a grande maioria, né, ou ao contrário do que a grande maioria imagina, e pergunta até que foi feita ontem para mim ao longo do webinar, se existiria a possibilidade da profissão de representante comercial deixar de existir, e eu respondi que não, e reforço aqui que não. Existe sim, obviamente, a possibilidade do representante conservador, do representante tradicional, o cara que simplesmente está acostumado a tirar pedido, ir lá e perguntar se tem uma vendinha, se tem um pedidinho para mim, esse cara sim, certamente está com seus dias contados. E se não sucumbir diante da pandemia do Covid-19, certamente um pouquinho mais para frente, diante de algum outro problema, vai sucumbir. Porque hoje o mercado exige uma postura muito diferente, hoje o mercado exige uma atitude muito diferente por parte de todo e qualquer profissional, e não seria ao contrário na área da representação comercial, ainda mais que é uma área que está sempre à frente, né? Sempre buscando uma evolução, sempre buscando essa conexão com o cliente, e passa obviamente por uma série de dificuldades em função disso tudo, né? Porque você está na linha de frente, você está lá se expondo, está na sua cara para bater, enfim, junto ao cliente. Então, a importância do representante nesse momento eu vejo como vital. Reforço que não o representante que até então trabalhava no mercado, o novo representante. Esse novo representante precisa ter algumas características que eu gostaria de comentar aqui com você, para que você fique muito atento, de repente anote isso daí, ou pelo menos reflita, escute mais do que uma vez o vídeo a respeito dessas questões que eu considero primordiais. Primeira, eu acho que é um momento onde estamos valorizando uma comunicação com qualidade, uma comunicação com objetividade, uma comunicação assertiva. Então, o representante comercial precisa trabalhar muito o seu discurso, seja o seu discurso de aproximação ou o seu discurso de venda na hora de chegar ao seu cliente ou na hora de tentar estabelecer uma conexão ou um negócio com o cliente. Então, procure ser objetivo, procure ser claro, procure, acima de tudo, transferir as informações na medida e na dosagem adequada, né? Ou seja, não exceda limites, procure ser assertivo, não seja prolixo, não fique dando voltas em torno do próprio eixo, seja objetivo. É legal falar nessa questão da comunicação, que é muito importante num momento como esse, que a gente tenha uma comunicação o mais humanística possível. O que é isso, Roberto? Na realidade é o seguinte: você precisa se lembrar que todo mundo está passando por um momento delicado. A maioria das pessoas estão inseguras. A maioria das pessoas querem extravasar, falar um pouco dos seus problemas, um pouco das suas agruras. Então é fundamental que o representante, neste momento,
tenha essa percepção, tenha essa sensibilidade e antes de estabelecer o caminho para a negociação, ou o caminho para apresentar o seu produto, ou o caminho para tentar vender, que ele, acima de tudo, abra essa porta para o cliente, pergunte como o cliente está, se ele está seguro, se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem uma quantidade adequada de máscara, se você pode ajudar nesse sentido em tentar viabilizar algum tipo de material que esteja faltando para ele, para garantir a saúde e a integridade física dele, das pessoas que trabalham com ele e dos familiares dele. Isso é a base, é o alicerce da conversa. Depois você precisa ser claro e ser objetivo, porque isso é muito importante para o seu cliente. Então, comunicação clara, comunicação objetiva, comunicação direta é fundamental. Outra coisa muito importante é não seja invasivo. Não invada espaços que não estão disponíveis para você nesse momento. Roberto, mas eu sempre tive muita liberdade dentro da loja do cliente, sempre tive muita liberdade dentro da empresa do cliente, eu não precisava nem ser anunciado, eu já ia entrando, eu já ia abrindo as portas, eu já ia invadindo, pegando café, pegando água, indo no banheiro. Legal, isso é importante, isso certamente foi conquistado ao longo do tempo e merecedor. Mas lembre que nós estamos vivendo um momento diferente, então o menos é mais, cabe um pouquinho de atenção, cabe um pouquinho de cuidado, cabe um pouquinho de bom senso e até, vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas de educação, né? É entender que o cenário todo mudou e que talvez seja pertinente da sua parte você tomar um pouquinho de cuidado. É melhor a gente pecar pelo excesso do que por a omissão. Então é melhor você tomar um pouquinho de cuidado, ser atento, né, e fazer com que as coisas aconteçam. Outra coisa fundamental, entenda que aquilo tudo que nós sabíamos até então não é que deixou de existir ou não está mais funcionando, mas precisa ser revisto. Então nós precisamos rever alguns comportamentos, rever algumas formas. Talvez nós possamos estar vendendo de uma maneira muito mais interessante. Hoje de manhã eu tive uma reunião de vendas e conversei com um profissional e ele me disse, Roberto, estou vendendo muito nesse momento do coronavírus. Eu falei, mas como vendendo muito? Na realidade meus clientes estão mais receptivos para uma ligação telefônica, eu estou conseguindo conversar mais com eles, eles estão me dando mais atenção nessa conversa, eu estou conseguindo montar uma argumentação de vendas interessante, porque a empresa para a qual eu represento, aqui eu represento, ela acabou trabalhando com um dólar num patamar um pouco mais abaixo do que o dólar de mercado, então eu estou argumentando para o meu cliente que eu tenho uma condição especial se ele comprar agora, se ele fizer o pedido agora, num dólar, numa condição mais adequada e ele precisa do produto que eu vendo, óbvio, não é um produto que o cliente precisa desse produto, até mesmo para desenvolver o trabalho dele, e que seria oportuno ele comprar agora numa quantidade maior. E segundo ele está conseguindo vender. Então, o que eu quero dizer? Não é que todo mundo vai ter a facilidade ou a possibilidade que esse rapaz comentou comigo, mas é importante que todos nós façamos uma revisão no nosso discurso de venda, que a gente procure observar quais são os pontos fortes que nós temos no nosso discurso para poder enaltecer junto ao cliente. E acima de tudo que a gente observe muito qual é a necessidade de cada cliente, que nós entendamos a dor de cada cliente. Se eu entender a dor do cliente, fica mais fácil de eu conseguir apresentar o meu produto para o cliente. Então eu preciso, antes de sair para vender, ou de ligar para o meu cliente, ou de fazer uma conexão com ele, estudar a realidade dele. Se eu estudo a realidade dele e mapeio claramente qual é a dor desse cliente, eu vou chegar com o remédio na dosagem adequada. Então isso é fundamental quando eu penso em vender num momento tão delicado como esse. É eu estudar a realidade do cliente, entender a necessidade mais latente dele e chegar com a dosagem certa do medicamento que ele precisa consumir. Então, se ele precisa de prazo, eu tenho que ter um projeto, uma proposta com um prazo um pouco mais extenso que vai ser adequado para ele. Se ele precisa de preço, eu preciso fazer um balanço, um equilíbrio entre a quantidade que ele pode comprar, talvez um pouco a mais, para eu poder oportunizar um preço mais adequado. E assim sucessivamente. Se ele precisa de segurança, é importante que eu mostre toda a segurança que a empresa que eu represento está oferecendo para que ele absorva ou compre esse produto. Eu preciso cuidar da minha segurança diante do cliente, porque isso vai fazer com que o cliente também se sinta confortável. É importante que, acima de tudo, a gente mude muito a nossa forma de pensar, que nós passemos a entender que a venda é necessária, mas acima da venda do produto que nós temos, existe a necessidade nesse momento de vir o serviço. Então, se eu conseguir oportunizar para o meu cliente o serviço, se eu conseguir oportunizar para o meu cliente essa percepção do valor do serviço que eu estou entregando, o produto será uma consequência e a probabilidade dele absorver e dele querer esse produto é muito grande. A partir do momento que ele me enxerga único e exclusivamente como um fornecedor de um produto e não estou trazendo para ele o serviço, entendamos serviço como informação, entendamos serviço
como soluções alternativas para ele sair mais rapidamente do momento delicado, sugestões, conexões com outros fornecedores que ele precisa e que de repente eu não tenho o produto. Tudo isso é serviço. Tudo que você puder fazer que facilite o dia a dia do seu cliente neste momento que ele está tão preocupado, tão nervoso, tão concentrado com situações que permeiam a subsistência e a sobrevivência dele, certamente ele lembrará lá na frente. Então tome cuidado com relação a isso, fique atento com relação a tudo isso, procure o tempo todo, eu tenho falado isso, mas eu reforço aqui, procure utilizar tecnologia na venda. Não tenha medo de perguntar para outras pessoas, não fique naquela soberba de dizer, poxa, mas eu tenho tanto tempo de experiência, Roberto, já estou no mercado há tantos anos, eu vou perguntar agora para alguém mais jovem do que eu. Tecnologia, normalmente, ela está mais no DNA de quem é mais jovem nesse momento. Então é importante que a gente consiga fazer esse balanço, esse equilíbrio que sempre deu certo entre a experiência e a juventude, entre a conectividade e a oportunidade, sabe, aquela coisa da transpiração, entre, sabe, o online e o offline. Eu acho que isso funciona e funciona muito bem, mas para isso precisa haver entendimento entre as partes, acima de tudo, humildade entre as partes e dizer, eu preciso da sua ajuda, me auxilia aqui, como é que eu faço para conectar, para fazer determinada ação, e ao mesmo tempo eu vou te oferecer aqui toda a minha vivência, toda a minha experiência, toda a facilidade que eu tive ao longo desses anos trilhando esses caminhos. Eu acho que isso é fundamental. Então insira a tecnologia, pergunte e solicite apoio e ajuda, leia muito, se prepare muito, é momento de quem estiver mais preparado. Então lembre disso, é o momento dos especialistas, e se você é um especialista, certamente você vai conseguir ter bons resultados neste momento. Então se prepare, não desista, tenha atitude, tenha vontade, corra atrás, talvez demore um pouco mais do que você gostaria, mas vai dar certo, eu tenho certeza disso. Grande abraço, até uma próxima oportunidade.